Olá, terceiro ano. Hoje a gente vai continuar com a nossa aula sobre memória regional e local, tá? Eu gostaria de pedir para que vocês prestassem bastante atenção no assunto, que é um assunto bastante sério, ele cai bastante em vestibular, em concursos, né? A gente vai tratar sobre a repressão política no Paraná durante o regime militar. Como trata-se de um assunto bastante denso, né, eu não vou conseguir passar tudo para vocês, são 2 aulas, essa é a parte um. Depois eu vou gravar mais uma, né, mais uma aula, a parte 2, que eu vou adentrar um pouquinho mais no assunto, e eu acredito que na semana que vem ainda a gente vai precisar fazer uma parte 3 do mesmo assunto, tá. Então, diferentemente do que muita gente pensa, né, que a repressão política aconteceu só nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, não. Aqui no Paraná nós tivemos também algumas operações, e é sobre esse assunto que a gente vai falar também, tá? Então, para início de conversa, né? Só para situar historicamente vocês do que eu estou falando, os primeiros instantes do Estado autoritário foram marcados pela efetivação de instrumentos de exceção muito poderosos e que visavam silenciar a oposição política. Atos institucionais foram decretados com a finalidade exclusiva de conter reações adversas, primeiramente no âmbito do Congresso Nacional, onde vários mandatos eletivos foram cassados. À medida que os militares foram se perpetuando na esfera do poder, novos mecanismos de exceção ganharam espaço no cenário político. Então, situando vocês historicamente, estamos falando sim do golpe militar de 1964, né? A gente vai falar também sobre os atos institucionais que aconteceram naquele período que davam o poder dos militares de torturarem, perseguirem quem eles consideravam que era oposição. E recentemente a gente vem acompanhando algumas manifestações a favor, né, desses. O ato institucional, ele é algo assim totalmente contrário à democracia, né? Então, por isso que é muito importante vocês estudarem o assunto para poder opinar, né? Não ficar falando besteira na hora de que vê uma reportagem como essa na televisão, ou alguém me falar que sim, a ditadura militar foi uma coisa boa, porque não foi algo bom, né? Só lembrando, pessoal, que esse estudo que eu estou desenvolvendo com vocês não saiu da minha cabeça, tá? Acho muito importante falar sobre isso. Esse estudo, além, né, de uma reportagem que eu vou trazer para vocês lá nas atividades, é, esse conteúdo todo ele está dentro de um livro chamado História do Paraná, Dimensões Políticas, Socioeconômicas e Culturais da História Regional no século XX. O nome do autor é Leandro Brunello, então nada disso daqui que eu estou falando com vocês saiu da minha cabeça. Então, naquele período, o discurso construído pelo regime militar apontava para a ideia de que a sociedade brasileira corria perigo. E, em nome da segurança nacional, era preciso combater o inimigo interno. A dureza desse combate, assinalada por uma desigual e assimétrica relação de força existente entre o governo e as forças de oposição, sobretudo as organizações clandestinas, foi ofuscada pelo deslanche do milagre econômico que se processou na economia brasileira, com maior intensidade entre os anos de 68 e 73, tá? Aqui eu acho importante a gente colocar o milagre econômico entre aspas, né? Porque, na verdade, essa ideia é refutável, mas eu não vou entrar no mérito agora, certo? Neste período, o presidente da República, o general Emílio Garratzo Médici, desfrutava de um momento especial vivido pelo setor econômico do país. Paralelamente à economia pujante, a radicalização política mostrava seu poder de ação e atingia seu ápice.
As forças de segurança adquiriam robustez e se agigantavam. No final da década de 60 e no início dos anos de 70, presenciaram a radicalização das ações da esquerda armada. E o resultado foi a revanche desencadeada pelo governo militar, que se destinou a desbaratar os organismos guerrilheiros. O aparato de repressão do governo Médici teve seu potencial de ação aumentado, sobretudo com a criação do Centro de Operação de Defesa Interna, o Destacamento de Operação Interna, o COD-DOI, em janeiro de 70, em substituição à Operação Bandeirantes, OBAN, em São Paulo. A repressão, a partir de então, institucionalizou-se em várias regiões brasileiras. Então, eu volto a reafirmar aquilo que eu iniciei, né, aquilo que eu falei no início da aula. A repressão, ela não aconteceu só no estado de São Paulo e Rio de Janeiro, ou Brasília, como muitos imaginam. Ela aconteceu em várias regiões, inclusive aqui no Paraná também, tá? No segundo semestre de 70, o COD e seu executor, o DOI, foram organizados em várias regiões brasileiras. Em São Paulo, a OBAN foi definitivamente substituída. Foram criados o COD e DOI, na sede do 1º Exército do Rio de Janeiro, na sede 4ª em Recife, no Distrito Federal, em 1971. Surgiram os COD-DOI da 5ª Região Militar em Curitiba, da 6ª Região Militar em Salvador, da 8ª Região Militar situada em Belém, da 10ª Região Militar localizada em Fortaleza e na 4ª Divisão do Exército em Belo Horizonte. No Rio Grande do Sul, o COD-DOI começou a funcionar apenas em 1974. Portanto, o crescimento do sistema de repressão se mostrou atuante e operacional em vários estados do país. A estrutura COD-DOI estendeu seus tentáculos da tortura como prática recorrente à preservação da segurança interna. Então, até aqui, historicamente, eu situei vocês sobre o que estamos falando, tá? Sobre esse momento que o Brasil viveu e que tomara que nunca mais a gente vivencie isso, né, na nossa história, tá? Nós vamos falar agora de uma operação realizada aqui no estado do Paraná, uma das operações chamada de Operação Marumbi, tá? Esse é o Ernesto Geisel, né, o general, tá? Que no ano de 75, considerado um militar moderado, estava disposto a promover, conforme suas palavras, um processo gradual, lento e seguro de abertura política. As peças do governo militar começavam a ser desmontadas e a oposição renascia politicamente, mesmo ainda existindo uma hiperconcentração de poderes nas mãos do presidente, representada sobretudo pelo Ato Institucional número 5. Esse ato institucional número 5, ele anda aparecendo em algumas faixas, como eu disse, de movimentos a favor do retorno da ditadura militar, que pede com que que volte o regime militar com o presidente Bolsonaro à frente da presidência mesmo, né, como se fosse um ditador. Talvez as pessoas não tenham estudado esse conteúdo, tenham pulado isso na escola, né? E vocês vão entender o porquê. Durante o governo Geisel, em 74, foram realizadas eleições para a escolha de representantes do Poder Legislativo. Quando foi possível a população escolher diretamente seus representantes políticos. Foi permitido ainda que os candidatos, inclusive aqueles que faziam oposição ao regime militar, pudessem expor os seus planos de governo, em cadeia de rádio e televisão. O resultado advindo das urnas apontou para o seguinte quadro: um crescimento das forças oposicionistas do MDB. No âmbito do Senado, o partido da oposição conseguiu obter 16 das 22 cadeiras disponíveis. E, além disso, cresceu numericamente em estados importantes, como São Paulo, Rio e Rio Grande do Sul, conseguindo a maioria absoluta nas assembleias legislativas dessas unidades da federação, além de galgar mais de 1/3 de representação parlamentar no Congresso Nacional. Então, após as eleições de 74, Geisel reconheceu publicamente a vitória do MDB.
Entretanto, nos bastidores do poder, o governo adotava outra postura e agia com desconfiança, canalizando-a para o Partido Comunista, o PCdoB. O ministro da Justiça, Armando Falcão, em 1975, asseverou que o PCB estava envolvido com o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, e o havia ajudado a vencer as eleições parlamentares no ano anterior. A repressão contra o PCB, na época era PCB, tá? Era uma grande ironia, pois o partido não havia se enveredado pelo viés da luta armada. Entretanto, era considerado um alvo pelo ministro da Justiça, que necessitava de provas para satisfazer a paranoia militar. Em entrevista concedida por Geisel a Maria Celina de Araújo e Celso Castro, em 1994, o ex-presidente da República, diante de uma interrogação que frisava a respeito das investidas repressivas mais intensas sobre o PCB durante seu mandato, respondeu que aquilo havia ocorrido nos outros governos anteriores ao seu, mas ainda assim, os comunistas estavam conspirando, embora estivessem enfraquecidos. Contudo, de acordo com a sua maneira de ver o cenário político da época, Geisel acreditava que era interessante não deixar as forças do PCB se recomporem. Gente, lembrando também, é uma coisa muito importante a ser dita nessa aula, é que o Estado brasileiro, ele nunca foi comunista, tá? O que existiu foram os partidos de esquerda, como aqui o exemplo que eu estou utilizando, né, de um dos partidos que foi perseguido durante a ditadura militar. Mas nós nunca vivemos o comunismo aqui no Brasil desde a descoberta em 1500 até hoje. Então, essa é uma asneira muito grande, né? Eu, como estudiosa do assunto, me interessa, eu gosto muito, principalmente no âmbito da história do Brasil, a ditadura militar é algo assim que me fascina muito por vários fatores, né? Eu não vou elencar aqui, mas o nosso Estado brasileiro, ele nunca foi comunista. Então, entre avanços e recuos que marcaram a distensão política, a repressão se processava, embora dissimulada e pontual. O PCB era atingido, incluindo o MDB, como alvo preferencial. No Paraná, essa situação ficou clara com a execução da Operação Marumbi, com a instauração do inquérito policial militar chamado IPM 745. Então, esse IPM 745 foi coligido pelo projeto Brasil Nunca Mais, BNM, quando no trajeto jurídico atingiu a esfera do Superior Tribunal Militar, o qual foi renomeado como BNM 551. O projeto BNM proporcionou uma releitura do período que foi assinalado pela repressão política no país. O BNM procurou se servir de documentos introduzidos pelas autoridades encarregadas de cuidar da segurança nacional para buscar entender a lógica do regime militar. A execução do projeto foi coordenada pelo arcebispo de São Paulo, Dom Evaristo Arnes, e pelo reverendo James Wright. O IPM 745/BNM 551 indiciou militantes do PCB acusados de rearticularem o partido no Estado e apontou para uma ligação existente entre PCBistas e políticos do MDB. Essa operação policial militar foi executada pela Delegacia de Ordem Política e Social, o DOPS, órgão de repressão que funcionou no Paraná entre 1920 e 1989 e pelo CODE-DOI. Eu tenho o pai de um amigo que foi torturado por esse órgão DOPS, né? No período, não nesse período, no período anterior, né, da Guerra de Porecatu, e ele era filiado ao Partido Comunista Brasileiro também. Então, ele foi interrogado, foi torturado também. Então, essa repressão ela já existia desde antes desse golpe, né? Porque a Guerra de Porecatu aconteceu entre final da década de 40 e início da década de 50. E esse DOPS, né, ele já existia, tá? Iniciadas em 12 de setembro de 75, durando aproximadamente um mês,
As ações da polícia política tinham o propósito de prender pessoas acusadas de rearticularem o PCB no Paraná. Segundo Samuel Alves Correia, o general da 5ª Região Militar com sede em Curitiba, os episódios relacionados à Operação Marumbi serviram para desarticular completamente o dispositivo subversivo comunista no Paraná. Então, a Operação Marumbi, ela abrangeu a nível estadual pelo menos 12 cidades: Londrina, Paranaguá, Curitiba, Mandaguari, Ponta Grossa, Maringá, Arapongas, Apucarana, Rolândia, Guarapuava, Cianorte e Paranavaí. O documento liberado pela 5ª Região Militar preocupava-se em afirmar também que a ação desenvolvida não se tratava de perseguição de caráter pessoal ou político-partidária, mas sim de benefício exclusivo para a coletividade. Tá bom, né? O general prometia ao povo paranaense que os órgãos incumbidos de zelarem pela paz social procurariam, na medida do possível, oferecer à sociedade um clima de tranquilidade e, sobretudo, de ordem. Curiosamente, os órgãos do governo andaram na contramão daquilo porque eram responsáveis. Acabaram semeando em inúmeros círculos familiares temor e preocupação, tendo em vista que mais de 100 pessoas foram presas e desse montante, 65 foram indiciadas. No próximo vídeo, então, eu vou então entrar nessa relação do IPM, né, BNN 551, o que eles diziam e, e o que é refutável ali nesses documentos produzidos na época da ditadura militar, tá? Então, vamos continuar no próximo vídeo.